Olá, seja bem-vindo ao nosso Na Sala, nosso encontro semanal onde nós estamos estudando sobre o livro de Gênesis. Você é muito bem-vindo a estar conosco, a prosseguir conosco nessa caminhada de conhecer aquilo que o Senhor deixou registrado para nós. E hoje nós estamos aqui para mais um capítulo, né, Larry? Verdade. Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais esse capítulo muito especial também de Gênesis, que tem muito a falar nos nossos corações, eu tenho certeza. Aqui para a gente recapitular o que a gente viu na semana passada, né? Nós estávamos ali vendo, falamos sobre a morte de Sara, né? Todo o cuidado de Abraão com o sepultamento dela, o cuidado no adquirir aquela terra, né? Como Abraão foi minucioso em cumprir todas as regras, em andar de acordo. Vimos o testemunho de Abraão diante daquele povo cananeu, dos hititas ali, né? Sim. Como eles viam Abraão, mesmo eles não crendo no mesmo Deus, não sendo pagãos, como nós costumamos dizer, mas eles reconheciam em Abraão a presença de Deus, né? Eles reconheciam que ele era um homem de Deus. Como isso é importante, que o nosso testemunho, que aquilo que a gente vive, fale mais de Deus até do que aquilo que a gente pronuncia com a nossa boca, né? Como é importante isso. Não pode haver uma desassociação entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo, né? Eu tenho que viver aquilo que eu falo. Essa tem que ser a ordem, né? Aquilo que eu falo é aquilo que eu vivo, aquilo que eu vivo é o que eu falo. Esse deve ser o nosso proceder. Esse deve ser o nosso proceder, é verdade. Então agora nós vamos entrar aqui no capítulo 24, mas antes da gente entrar eu queria aproveitar e fazer um pedido aqui para você que está nos vendo nessa hora. Não deixa de dar o seu like ali, aperta lá no joinha, compartilha esse vídeo com os seus familiares, com os seus amigos. Essa também é uma forma de você ser um agente de transformação de Deus nesse mundo, né? Vamos levar a palavra de Deus, vamos levar as pessoas ao entendimento do que a palavra de Deus está dizendo. Então é muito importante que você faça isso. Deixa o seu like lá e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Quanto mais gente tiver acesso à palavra de Deus, tenha certeza que são vidas que serão abençoadas e transformadas e você faz parte disso, ok? Vamos lá então? Vamos lá. Então agora aqui esse capítulo 24 é a hora da transição de liderança, né? Do clã de Abraão ali. A liderança, Abraão está preparando tudo para passar a sua liderança para o filho Isaac. Isaac, então, ele é o próximo elo dessa bênção, né? Que vai culminar, nós sabemos, com o nascimento do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. E como era de costume naquela época, os pais providenciavam o casamento dos filhos, né? Sim. Então Abraão aqui está fazendo isso. E Abraão não queria então que Isaac se casasse com uma mulher cananeia. Por isso nós vamos ver todos esses preparativos que ele vai fazer aqui. E nessa providência que Abraão está tomando aqui, nós podemos aprender algumas lições. E a título de curiosidade aqui, esse capítulo 24 é o capítulo mais longo do livro de Gênesis. E nós precisamos estar atentos aos detalhes de tudo que Abraão vai pedindo aqui, de tudo que vai acontecendo, para a gente entender, né, como é importante cada passo da nossa vida. Nós temos uma promessa de Deus, mas há coisas que nós temos que fazer, né? Há coisas que eu tenho que preparar, há coisas que eu sei que, olha, Deus quer que eu vá ali, Deus disse que eu vou fazer isso. Como eu estou me preparando para essa promessa, né? Como eu estou me preparando para aquilo que Deus tem para mim? Nós temos a promessa. E o caminho, né, Andressa, de chegar até essa promessa
Deus prepara, mas nós é que temos que caminhar até lá. Exatamente. Como nós caminhamos, né? Para viver as promessas de Deus, para ser bênção nessa terra, para ser bênção para o nosso próximo, né? Como nós nos preparamos para isso. E a gente vai aprender algumas lições sobre isso aqui, nesse capítulo. Eu vou ler aqui então 24, eu vou ler para nós iniciarmos do 1 ao 9. E diz assim: Abraão já era velho de idade bem avançada, e o Senhor havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo o que possuía: Ponha sua mão por debaixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra. E você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando. Mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Então o servo disse: Talvez a mulher não queira vir comigo para essa terra. Nesse caso, devo levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: Cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor, Deus do céu, me tirou da casa de meu pai, da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou, dizendo: A sua descendência darei essa terra. Ele enviará o seu anjo diante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira vir, ficará desobrigado do juramento. Entretanto, não leve o meu filho para lá. Com isso, o servo pôs a sua mão por baixo da coxa de Abraão, seu servo, e jurou fazer segundo o resolvido. Muito bem. Quer começar falando? Quero. Olha o primeiro capítulo, né? O primeiro versículo, né? Ora, Abraão era velho em idade avançada e em tudo o Senhor o havia abençoado. Eu queria, Andressa, aqui fazer um relato interessante. Aqui Abraão tinha 140 anos, certo? Dos quais ele viveria mais 35 anos ainda, quando aconteceu isso, né? Mas, como que é interessante, porque ele fala que ele já era de idade avançada, aí tem uma vírgulazinha e ele diz, né? Em tudo o Senhor o havia abençoado. Muitas vezes nós achamos que somos abençoados e não temos que enfrentar situações, né? E eu fiz um relato aqui, estava lembrando sobre isso, do que esse homem já tinha passado, né? Porque muitas vezes as pessoas, eu tive um problema ali de tal forma, mas eu não estou sendo abençoado pelo Senhor. A gente entende, né? Que ser abençoado é quando tudo anda redondinho, né? Exatamente. Olha só essa situação, né? Primeiro, o Abraão foi chamado com 75 anos, certo? A promessa que Deus deu do filho dele se cumpriu 25 anos depois. Olha só, ele teve esse período desses 25 anos. Ele enfrentou guerras, né? Ele teve que resgatar o seu primo lá, ele teve que participar de guerras, né? Olha como que é interessante. A gente às vezes fica pensando, poxa, eu enfrento tantos problemas, tantas situações na minha vida. Deus não me ouve. Né? Deus não me ouve, não está dando certo, não sei o quê, né? Uns lá lutando para vender, outros lutando, né, para estudar, outros lutam com a saúde, né? Todos os tipos de lutas, né, não significa que nós não estamos sendo abençoados, né? É isso que eu vejo a importância de tudo isso aqui, né? Ele perdeu uma esposa, ele aqui já havia perdido a esposa dele, a esposa amada, né? Então, olha como é interessante, já né? Já tinha tido que passar pela dor de mandar um filho embora, porque, né, embora Ismael não fosse o filho da promessa, foi de uma desobediência, era um filho dele, mas era um filho. Sim, sim. Olha só outra coisa que passou lá atrás, ele por 2 vezes ele quase perdeu as esposas para aqueles reis, né? Sara, né? Olha o que ele enfrentou, esse homem. Então, eu gostaria de dizer uma coisa muito importante para cada um de nós, que eu vejo nesse primeiro momento dessa palavra, né? Em tudo o Senhor o abençoava. Oh, meu Deus, em tudo o Senhor o havia abençoado. Gente, nós enfrentamos
situações, lutas, guerras, Passamos por arriscamos, desertos muitas perdemos vezes. pessoas, muitos desertos, muitas situações, mas em tudo o Senhor nos abençoa. Aleluia. É isso que eu trago dessa primeira passagem, É Andressa. verdade. Né? A importância que tudo isso tem. E depois eu queria fazer um outro comentário muito interessante do segundo versículo, né? Que o Abraão, e disse Abraão ao seu servo mais antigo da casa, que tinha governo sobre tudo aquilo que ele possuía: põe a tua mão debaixo da minha coxa. Gente, uma outra coisa que eu vejo nesse texto é que nós devemos saber escolher as pessoas para estarem junto de nós e para cumprir, inclusive, os propósitos de Deus para as nossas E vidas. sabe por quê? A gente vai vendo esses detalhes aqui da conversa, né? Esse juramento que ele vai fazer, a gente vai vendo essas coisas aqui, e isso mostra para nós como Abraão tinha plena consciência de que Isaac era a promessa de Deus e fazia parte de tudo que Deus ia fazer, de todas as famílias da terra seria abençoada. Então, por isso ele começa a tomar esses cuidados, né? Então, Abraão sabe que Deus, e aqui agora a gente vai ver ele fazer o juramento, como você começou a falar. Abraão sabe que Deus é que dá a esposa perfeita, né? Eu queria até ler um texto, Provérbios 19:14, diz assim: a casa e os bens vem como herança dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. Vem do Senhor. E a gente vai ver Abraão aqui tomar cuidado Glórias com a Deus. relação a isso, né? Então, você estava falando, né, do servo, né? Então a gente vê aqui, primeira coisa que, né, que Abraão, ele dá essa missão de encontrar essa esposa que ele sabe que Deus está preparando para aquele servo mais antigo, o servo mais experiente, né? Aquele servo que é mais maduro, mais fiel a ele. Ele não dá para qualquer um que estava ali, que de repente, né? Como você estava comentando sobre a jornada, né? Era uma coisa difícil para uma pessoa já de mais idade fazer. O que eles iam percorrer, que eles vão percorrer mais de 750 quilômetros, né? Em cima de camelos e tal, e caminhando a pé para ir buscar essa moça lá. De repente, Abraão podia ir, vou pegar um servo mais novo, ter mais vigor físico para fazer isso, né? Mas olha a sabedoria desse homem, né? Era o servo mais consagrado a Deus, era quem ele confiava. O texto não fala para nós quem era esse servo, mas o fato dele dizer aqui que era o servo mais antigo da sua casa, nos faz pensar que de repente possa ser aquele Damasceno. Lembra quando Abraão questiona Deus se por acaso o filho, como ele não tinha filhos ainda, se por acaso o seu herdeiro seria o seu servo Damasceno, Eliezer, né? Então a gente acredita que possa ser esse Eliezer, esse servo mais antigo aqui. Mas eu vejo realmente a confiança de pessoas de Deus que possam nos servir para ajudar na promessa. Essa eu acho que é a forma mais correta. Quem caminha conosco. Quem caminha conosco, né? Eu posso realmente confiar nessa pessoa para seguir esse caminho, para dar uma orientação, uma ajuda, ou qualquer coisa nesse sentido, Andressa. Sim. Isso eu vejo muito interessante. Sim. E depois no capítulo 3, eu vejo assim, no verso 3, eu vejo que essa tomada de decisão, né, para seguir na promessa, eu vejo assim, as decisões que você toma na tua vida, no teu negócio, na vida nossa de cada dia, ela é uma decisão para seguir a promessa ou para seguir uma vontade nossa? Para seguir o propósito que Deus tem para a nossa vida? Ou algo que nós queremos. Exatamente. Que muitas vezes não está de acordo com aquilo que Deus quer que nós façamos. Muito bem. Então, é isso que eu vejo aqui, sabe? A decisão tomada aqui, ela é para seguir a promessa. Para ir atrás da promessa. Para buscar a promessa. Muitas vezes nós tomamos decisões dos nossos negócios, na nossa vida, por nossa causa. Né? E aí as coisas dão errado e a gente não consegue entender. Sim. Né? E olha só, era uma luta, como eu disse, né? É 750 quilômetros para ir, 750 quilômetros para voltar. Não pode ser uma coisa sem a ajuda de Deus, sem estar Deus ali junto, né?
nesse objetivo. E Abraão levava isso tão a sério que faz esse servo fazer um juramento solene, né? Esse ato de colocar a mão por debaixo da coxa, né? Significava você fazer um juramento pelos seus descendentes. Era algo muito sério naquela cultura ali. Então é um juramento solene que Abraão pede a esse servo, de que ele vai cumprir tudo que Abraão está dizendo ali, né? Então, e nesse juramento, Eliezer está dizendo que sim, que ele não vai tomar como esposa para Isaac as filhas dos cananeus, mas sim, ele vai buscar entre os semitas, né? A gente sabe que a origem ali do povo de Abraão, da família de Abraão, é da origem semita. Lembra que nós estudamos lá no iniciozinho de Gênesis, né? É a descendência, a semente da descendência espiritual da mulher, os descendentes de Sem, né? Olha que interessante. De Sete, perdão. É verdade. Olha como é interessante, no capítulo 4, né, no versículo 4, aliás, ele deu uma direção para o servo. Ele fez o convite, ele mostrou o que ele deveria fazer, mas ele deu uma direção. Ó, mas que irás à frente da terra, né? A minha terra e a minha parentela, e dali tomarás a mulher para o meu filho. Né? O cuidado, então, né? O cuidado dele de dar essa direção. Depois dos outros capítulos, Andresa, eu vejo assim, o próximo ali, o servo recebeu aquela incumbência, vamos dizer assim, e ele teve uma dúvida. Ele teve uma dúvida, poxa, né? Aí ele perguntou, né? Então eu vejo assim, eu vejo nesse detalhe, muitas vezes nós temos dúvida, gente, né? Nós temos dúvida, olha, pro caminho da promessa tem que fazer assim. Aí eu vejo no meu coração, né? Eu tenho dúvida, por que não perguntar a Deus? Por que não perguntar, né, para uma pessoa mais sábia para poder ajudar nesse caminho, com querer fazer o correto. Fazer o correto. Esse servo, ele quis fazer isso. Porque poderia parecer, lógico, se ela não quiser vir, né, se os pais não quiserem liberar, ou sei lá o que poderia acontecer naquela cultura, aí eu levo ele lá, é importante é que ele se case. Não, Abraão tinha o cuidado daquilo que Deus fez, Deus tirou ele de lá, não era para Isaac voltar para lá, né? Aí a gente vê a orientação aqui que ele deu a esse servo, né, que não era para ele levar Isaac até lá, e ele coloca para o servo que ele deveria confiar na providência divina. E aí e o texto fala, né? O 7 lá, na parte no final do 7, ele fala o quê? O Deus dele, o Deus que trouxe ele até aqui, que fez tudo já tinha abençoado, ele enviará um anjo diante de ti, para que tomes lá a mulher para o meu filho. E ele cria tanto nisso que ele diz para o servo, se ela não quiser vir, você está desobrigado desse juramento. Né? Mas não leve o meu filho para lá. Isso fala muito assim para mim que as coisas de Deus, feitas do jeito de Deus, no tempo de Deus, não tem como dar errado. Ele envia o anjo na frente para ajudar. Ele provê. Ele provê. Né? Ele provê todas as coisas. E a gente terminou esse 9 com o servo fazendo o juramento, né? Ele aceita ali todas as exigências que Abraão fez e aceita o juramento, põe a sua mão por debaixo da coxa dele e faz esse juramento solene. Mas olha só, né, Andressa, o juramento é uma coisa séria perante Deus, né? Porque Abraão, ele pediu para o servo jurar. Não era só o servo dizer que realmente ia fazer aquilo, né? Além disso, ele pede, jura, eu quero que você jure para mim que você vai fazer isso. Sim. Né? E esse detalhe ali de colocar a mão sobre a coxa e tal, como é interessante, né? Porque logo em seguida, agora no versículo que você vai ler, ele prepara o material necessário para fazer essa viagem. Isso é uma outra coisa que eu gostaria de... O servo pegou 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo uma parte dos bens dele, levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado. Quando Deus dá uma missão para nós, Andressa, quando nós temos uma missão para cumprir o alvo, nós temos que pensar. Nós temos que levar nossos camelos, nós temos que levar provisões,
Entendeu? O que nós Interessante que essa precisamos? quantidade aqui que ele pegou crendo naquilo que Abraão falou que Deus ia prover. Ele levou a quantidade de camelos para ir e para voltar, as provisões de ida e de volta, né? Ele creu nessa quantidade para trazer essa mulher, que com certeza não viria sozinha. Tinha suas servas, tinha, né? Então, como ele creu nisso, ele se preparou para isso. Aquilo que eu sempre brinco aqui, assim, que eu tô sempre pronta. A hora que Deus for me abençoar, tá tudo preparado para eu ir. Nós temos que fazer a nossa parte. Andressa, essa é uma coisa muito interessante, essa passagem, porque nós nos preparamos. Eu pergunto isso para vocês que estão nos ouvindo. Nós nos preparamos? Nós nos preparamos, por exemplo, para ir orar para um irmão? Nós jejuamos, como diz a palavra, nós nos preparamos, levamos a Bíblia, levamos um outro irmão junto. Nós nos preparamos para fazer uma situação dessa? Quando Deus dá uma situação na igreja, por exemplo, nós nos preparamos para fazer aquilo? Nós buscamos os nossos cabelos, as provisões? Sabe? Eu estou pronta para falar de Jesus, para esbarrar com alguém ali fora agora. Muitas vezes eu me pergunto, sabe? Porque muitas vezes pessoas de outros credos, inclusive, né? Eles vêm com a gente, mas isso e aquilo que está acontecendo, quer dizer, eu estou preparado, sabe? Eu vejo muito interessante que esse servo, bom e fiel, sabe? Com o seu amo ali, ele pegou, ele discutiu, ele teve a liberdade de chegar e dizer, olha, mas se acontecer isso, né? Era a sua mas parte, uma coisa importante é isso, ele se preparou. Ele se preparou. Então eu me pergunto muitas vezes, nós nos preparamos para enfrentar essas situações? Para ir buscar a promessa, para ir fazer aquilo que Deus nos designou a fazer? Nós temos que nos preparar. Isso é importante nas nossas vidas. Pode ter certeza. Vou continuar aqui então, verso 11. Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água. Era de tardinha, a hora em que as moças saem para tirar água. Então o servo orou: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça, a quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba. E se ela me responder, beba, e darei ainda de beber aos seus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, que nisso verei que fostes bondoso para com o meu Senhor. Olha que interessante isso aqui, Larry, que a estratégia, né, desse servo, ele se preparou, montou ali toda a sua estrutura para fazer essa viagem, e quando ele chega no lugar, ele faz uma estratégia sábia ali. Ele para no portão da cidade, porque era o costume que no final da tarde as moças viessem para o portão, né? Lembra que o portão da cidade, a entrada, é o lugar da tomada de decisão, é o lugar onde as coisas eram discutidas, mas é também onde ficava o poço d'água, onde as mulheres vinham para retirar água. Então ele faz essa parada estratégica ali, no lugar certo, no momento certo, né? A hora certa, a hora que elas viriam ali. Mas o mais interessante disso aqui é que ele fez tudo que era da sua parte, né? Mas ele submeteu toda a sua estratégia, todo o seu preparo à vontade de Deus no momento em que ele ora a Deus e pede o sinal, né? Então isso é importante. Nós temos, como a Rita vinha falando até agora, que fazer os nossos planos, fazer as nossas estratégias, nos prepararmos, estarmos habilitados a fazer as coisas, mas tudo isso nós precisamos submeter à vontade de Deus. Nós precisamos colocar tudo isso diante do Senhor, e é Ele quem vai conduzir todas as coisas, né? E na verdade, né, Andressa, a primeira atitude que ele teve quando chegou lá foi orar a Deus, né? Olha como que é super interessante, né? Eu cada vez que eu leio, eu fico... Sabe, eu fico encantado como a palavra de Deus nos ensina, né? Ele já tinha, gente, do capítulo 10 até o 11, teve todos os 750 quilômetros que eles percorreram.
né? Camelo, caminhando, aquela coisa toda. Olha o que teve todo ali, o trabalho, né? Para chegar lá. Mas a primeira coisa que esse abençoado fez lá, né? Isso mostra, inclusive, foi orar ao Senhor. Todo esse trabalho à Senhor, vontade não deixa eu falhar nessa minha missão, né? Eu estou aqui e se o Senhor tiver benevolência comigo, me deixa eu cumprir aquilo para que eu vim, na verdade, né? É uma coisa, Andressa, que a gente muitas vezes esquece, sabe? Eu vou, por exemplo, numa reunião de negócios, eu tenho toda a estratégia, eu tenho todos os caminhos, eu tenho tudo preparado para me falar. Mas eu oro. Entende? A primeira coisa que nós devemos fazer antes de qualquer situação é orar. Senhor, eu estou preparado, eu tenho a estratégia, eu preparei a minha viagem, eu preparei todo esse caminho, mas agora, o que eu faço? O que era concernente a mim, eu fiz agora. O que o Senhor quer nesse caminho para que eu faça? Não é verdade? O interessante aqui que eu vejo é que Eliezer não pede esse sinal a Deus para fortalecer a sua fé. Não. Mas era uma forma dele reconhecer a vontade de Deus. Porque ele criou toda uma estratégia, podiam aparecer N moças que fizessem aquilo que ele tinha pedido ali para Deus, né? Moças que ele pudesse olhar e ser de boa aparência, ser todos aqueles requisitos que Abraão tinha colocado ali para ele. Mas o cuidado, né, dele querer reconhecer a vontade de Deus. Qual era aquela que Deus havia providenciado? É verdade, né? Isso aí. Muito bem. Vou continuar aqui então, vamos para o 15. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. A moça era muito bonita, virgem a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então... Deixa eu só fazer um comentáriozinho. Olha como que é a perfeição de Deus, né? Antes, olha só. Como Deus respondeu rápido. Antes dele acabar de falar com Deus. Antes dele dizer amém. Deus já começou a responder para ele a oração dele. Que coisa maravilhosa, Andressa. Deus. Eu fico assim, cada dia que a gente fica mais encantado com tudo aquilo que acontece, né? Com os servos do Senhor. Então o servo correu ao encontro dela e disse: peço que me deixe beber um pouco de água do seu cântaro. Ela respondeu: beba, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Depois de lhe dar de beber, disse: vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Ela tirou água para todos os camelos. Olha que aqui, né? O servo aqui ainda não sabia, mas aquela moça, né, que o texto já nos deu o nome, era da família de Abraão. Era uma mulher trabalhadora, né? Ela vendo, não era uma dondoquinha, uma coisa, né? Ela vinha com aquele cântaro nos ombros, aquilo era pesado, era um negócio grande, com água, era uma mulher trabalhadora, ela era generosa, né? Ela atendeu a necessidade daquele estrangeiro que estava ali pedindo água para ela. Ela é prestativa, você vê que Eliezer não pede para ela dar água para os camelos, mas ela se oferece para fazer aquilo. E olha como é interessante, ele tinha levado 10 camelos. Gente, um camelo pode beber cerca de 150 litros de água. Ela não foi ali encher uma vez aquele cântaro e colocou. Foi trabalhoso, foi duro, foi pesado, até que aqueles camelos estivessem saciados, foram várias vezes que ela encheu, foi lá, tirou a água, encheu o jarrinho dela, foi lá e colocou, né? Então, não era uma pessoa que estava ali sem fazer nada, não, ela era uma mulher de atitude, né? Mesmo. Era quem Deus tinha preparado, né? Preparado mesmo. E essa jovem, ela não tinha ideia
né, de quem ela se tornaria, de quem ela seria, da sua importância no plano de salvação de Deus, de abençoar todas as famílias da terra, né? Mas ela estava ali fazendo aquilo que deu a água que o servo pediu, se prontificou a fazer mais. E isso me traz uma frase que eu li, que diz, eu quero ler para vocês, diz assim, ó: faça de toda ocasião uma grande ocasião, pois você nunca sabe quando alguém a está avaliando para algo melhor. Todo tempo, né? A gente tem falado muito sobre isso, aprendemos muito sobre isso aqui no Gênesis. Tudo Deus tem um propósito, tudo, né? Eu não imagina, ela estava ali fazendo aquilo que ela fazia todos os dias, ela ia lá tirar a água do poço. E às vezes a gente olha as nossas atividades corriqueiras do dia a dia como algo banal, algo simples, mas não é. Em tudo Deus tem um propósito, em tudo Deus está trabalhando o nosso caráter, em tudo Deus está nos ensinando, né? Nós temos que estar atentos a isso e fazendo o nosso melhor, estar nos preparando. E sermos bondosos e generosos, né? Que é o que essa menina fez, né? Sim. Ela foi bondosa, foi generosa, né? Vou continuar aqui então. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou um pendente de ouro, pesando 6 gramas, e 2 pulseiras para as mãos dela, pesando 120 gramas de ouro. Em seguida, perguntou: diga-me, de quem você é filha? Será que na casa do seu pai haverá lugar para que eu e os que estão comigo passarmos a noite? Ela respondeu: sou filha de Betuel, que é filho de Milca e de Naor. E acrescentou: temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. Então o homem se inclinou e adorou ao Senhor e disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu Senhor. Olha que tremendo esse texto aqui, né? O servo estava ali observando com muita atenção, né? Viu os sinais que ele havia pedido para Deus ali, né? Aí ele vê as coisas, de repente até estampar, estava tudo estampado na sua cara, né? Tudo que ele acabou de pedir para Deus, nem disse o amém, estava tudo acontecendo ali na sua frente, né? E a Rebeca, então, pelas suas atitudes ali, por aquilo que ela estava fazendo, ela recebe a recompensa, né? O servo entrega a ela todos aqueles presentes, mas ela não sabia ainda que o melhor estava por vir, né? E Andresa, o que eu vejo assim, sabe, toda o passagem desse homem, tudo que ele fez, quando ele sentiu que já realmente tinha encontrado, porque ele sentiu ali, a primeira coisa que ele fez foi agradecer ao Senhor, né? Agradecer ao Senhor. Numa pergunta que ele faz para pernoitar, ele já continua tudo se encaixando, ele já descobre que sim, ela é da família dele, né? Mas esse homem, você vê, é um servo, né? Temente a Deus, orou para Deus, já viu e já saiu agradecendo a Deus. Sim. Pelas maravilhas, né? Por tudo aquilo que Deus já fez por ele. Eu imagino, eu estaria extasiada, olhando ali, eu acabei de orar e está tudo assim estampado na minha frente, eu estaria contemplando, né? Esse servo estava ali contemplando o que Deus está, a resposta de Deus para ele, assim. E o que ele faz? Adora. Tudo aquilo desde o princípio. E agradece. Adora e agradece. Devemos adorar em todo o tempo, em todos os momentos. Saiu da reunião, deu certo ou errado, agradece a Deus. Saiu daquela situação, deu certo ou errado, agradeça a Deus. Porque ele sabe infinitamente mais. Ele sabia infinitamente mais. Infinitamente mais. E pode ter certeza, nós devemos dar graças a Deus como fez esse homem. É isso aí. Amém, Andresa? Amém. E sabe uma coisa que me chama muita atenção aqui, até aqui esse verso 27? Deus não falou nenhuma vez aqui, né? Não houve, Deus foi a Abraão e falou, Deus foi ao servo e falou, não, nós não vimos uma fala de Deus,
mas em todo tempo ele é o ator principal de todo esse acontecimento aqui, né? Como ele foi dirigindo todas as coisas, como ele foi providenciando todas as coisas, a fidelidade de Deus, o cuidado de Deus, a resposta ali nas atitudes de Rebeca, né? Sim. Então, assim, mesmo em silêncio, né? Nós estávamos acostumados até aqui que Deus sempre se manifestava, né? Ou numa visão, um sonho, aparecendo, falando com os seus servos. E nesse episódio aqui, não há uma fala de Deus, mas nem assim ele deixou de ser o principal que está aqui nesse texto. Em todo o tempo é Deus agindo ali naquela situação. Que situação. bênção do Senhor, é verdade. É isso aí, Muito acho que a bem. gente tem que parar por aqui porque o caminho já andou, como a gente falou, esse capítulo é longo, vamos deixar o restante para a semana que vem. Vem pra sala, semana que vem estamos aí. Isso aí, te esperamos aqui na semana que vem. Não esquece de compartilhar e deixar o seu like lá. E nós te esperamos aqui na semana que vem para dar continuidade aqui com a história de Isaac e Rebeca. Vem pra sala. Vem pra sala.